Débora Alfano, daqui a pouco tem posse nos Estados Unidos. Tem início de um novo termo, né? De um novo momento. 47º presidente dos Estados Unidos. Você sabe que é a segunda vez na história americana que um presidente cumpre 2 mandatos de forma separada. Então, é uma coisa que não é muito comum. Então, nessa fase tem muita especulação, né? Muita suposição, muita análise sobre o que pode vir a ser o que será, né? O governo de Donald Trump. E aí tem um dado curioso, né? Imagine se Joe Biden tivesse disputado a eleição, né, e tivesse sido reeleito para mais um mandato. A gente diria, vai ser o mais do mesmo, aquela coisa lá que a gente sabe como foi. Por quê? É um governo que foi muito previsível. Ainda assim, o segundo mandato dos presidentes, eu me refiro a mandatos consecutivos, hein? Eles não são parecidos com o primeiro, porque o presidente não consegue imprimir nos seus segundos 4 anos o mesmo que conseguiu fazer na primeira fase dos 4 anos, né? O Lula 2 não foi igual ao Lula 1, Fernando Henrique 2 não foi igual ao Fernando Henrique 1, e assim você pode falar o mesmo dos presidentes americanos. Agora, é curioso que a gente tenha mais dúvidas sobre o que vai ser o governo Trump, que já foi presidente, do que o que seria o governo da Kamala Harris. Muita gente, muitos analistas diziam, não, o governo da Kamala Harris vai ser meio que uma continuação do Joe Biden, não vai ter muita mudança, podia ter uma mudança de estilo, seguramente, porque ela tem vida, né? E o Joe Biden estava ali, meio devagarzão e tal. Mas o governo do Donald Trump, ele é muito... Está cercado essa posse de muita especulação. Por uma razão muito simples. Quer dizer, não se sabe exatamente o que o governo Trump vai tentar fazer de tudo aquilo que ele discutiu, e não se sabe o que o governo Trump vai conseguir fazer entre as coisas que ele vai tentar. Simplesmente porque existe uma coisa chamada instituições, existe uma coisa chamada mercado, existe uma coisa chamada sociedade. São as forças vivas de um país que agem e que impedem o governo de fazer tudo do jeito que está. Isso vale para tudo, hein? Isso que eu estou falando vale para tudo. Pega um exemplo concreto que a gente acompanhou aqui agora. O governo Lula decidiu mexer com o Pix e deu uma confusão que obrigou o governo a voltar atrás e cancelar a medida. Quando eles resolveram fazer essa medida, óbvio, eles achavam o seguinte, pode ter uma pessoa reclamando aqui ou ali, mas não vai acontecer nada. Né? Por que o governo achou que não ia acontecer nada? Sei lá. Eu sei que em 2013, quando a Prefeitura de São Paulo aumentou as passagens de ônibus e as prefeituras do Brasil aumentaram as passagens de ônibus, a gente conheceu uma mobilização absurda, né, Débora? Incrível. E agora as prefeituras várias aumentaram as passagens, não aconteceu nada. Então não é que... Nossa, eu tô com a garganta seca mesmo. Não é que aumentar a passagem é igual a revolta. Aumentar a passagem pode ser igual a revolta num momento específico e pode ser nada em outro momento. O Pix, os burocratas do governo convenceram os políticos de que não ia acontecer nada e deu uma tremenda confusão. Aí falam, não, foram as fake news, foi o Nicolas Ferreira. Por que o vídeo do Nicolas Ferreira deu 300 e tantos milhões de views? É tão impressionante que quando eu fiz o comentário na semana passada sobre isso, tinha dado mais de 200 milhões, agora já tem mais de 300 milhões. Não é porque o vídeo dele é bom ou ruim, não. É porque ele acertou na veia naquilo que estava incomodando a sociedade. 40, 50 milhões de pessoas atingidas com a medida, todo mundo se sentiu incomodado e foi assistir o vídeo dele. Poderia ter dado 3 mil views, mas deu 300 milhões, acertou na veia. Ou seja, o governo precisou voltar atrás. O Lula, quando tomou a medida, ele achava que ia voltar atrás? Nem pensou nisso, óbvio. Então, os governos, eles não conseguem fazer aquilo que eles querem do jeito que eles querem. Porque senão, os governos funcionariam de acordo com as planilhas, né? Então pensa o seguinte, quando Santos Dumont conseguiu fazer o primeiro voo homologado público em 1906, você tem ideia de quantos
protótipos e tentativas de voo foram feitas, foram centenas e centenas e centenas de voos, né, que não deram certo. Eu não vou entrar aqui na discussão, os irmãos Wright nos Estados Unidos já tinham voado em 1903, só que tinha um trilho para decolar o avião, então muita gente diz que o voo deles não vale, como exemplo de os pais da aeronave, os pais do avião, na história americana, são os irmãos Wright. Mas o que importa é, desde Leonardo da Vinci se fala sobre voar, e muita gente tentou, só deu certo no início do século XX. Então, porque as coisas não funcionaram como os cientistas queriam. A primeira aeronave, a primeira foguete tripulado que desceu na Lua, quantas operações da Apollo foram feitas, aí, tudo que fizeram para poder conseguir isso. Então, nem tudo funciona como a gente gostaria. E o Trump vai entrar. Agora, muita atenção, porque desde o final do século XIX, essa economia, ela comanda o espetáculo. Ela comanda o espetáculo. Está aí a China, de um tamanho que nunca a economia americana viu, algo contrastável, né? Que pudesse impressionar a economia americana. Agora tem, né? Agora não, mas de um tempo para cá tem, é a China. Mas continua a ser um negócio louco. Os Estados Unidos detêm 26% do PIB mundial. 26% do PIB mundial para uma população que é de 4% da população mundial. Então, 4% da população mundial detém 26% do PIB mundial. Para efeito de comparação, o Brasil tem 2% do PIB mundial com 2,7% da população mundial. Olha o nosso tamanho, 2% aqui, eles são 26%. Eles são um monstro. Então, tudo que um monstro faz, ou consegue fazer, a gente fica de olho. Sabe? Quase 20% de consumo do petróleo do mundo, 1/3 dos bilionários do planeta. E a expectativa é realmente muito grande. A gente vai acompanhar passo a passo, a gente vai ver os discursos, mas mesmo os discursos são um compromisso com um desejo de fazer, e não com o fazer. O fazer é o tempo que vai dizer que é possível. Não dá nem para tirar pelo governo Trump 1. Ou alguém acha que dá para tirar, dá para entender o governo Lula 3 pela análise do Lula 1 ou Lula 2. Não tem nada a ver um governo com o outro. Porque o tempo mudou, o tempo passou, a agenda mudou. Agora, alguns assuntos estão aí colocados. Por exemplo, Kamala Harris teve o apoio de mais de 80 bilionários americanos. E Donald Trump o apoio de 50 bilionários americanos. E você já começa a ver um processo de movimento dos bilionários americanos que estavam com a Kamala, fazendo gestozinhos para agradar o presidente da República. Basta ver o que fez a Meta, dona do Facebook e do Instagram, estragão, para tentar fazer um gesto, essa nova ordem, esse novo momento, né? Até o Bill Gates fez declarações e tal. Todo mundo, e o Trump chegou a ironizar. Agora todo mundo quer ser meu amigo, ele falou. E é verdade, agora todo mundo quer ser amigo do presidente americano, porque ele vai dar um chacoalhão. Mas os chacoalhões que ele é capaz de dar, é preciso que a gente olhe no tempo. A nossa profissão, como jornalistas, analistas, cientistas sociais, cientistas políticos, especialistas em política internacional, toda essa turma que observa e faz análise, ela tem que fazer uma análise com base no passado, óbvio, e com a leitura de textos como referência. Mas, como eu disse, a mão do mercado, a mão da sociedade acabam se impondo. Então, Trump promete os primeiros 100 dias, como ele falou, mais extraordinários 100 dias que qualquer presidente da história americana conseguiu fazer. Vamos aguardar. Os primeiros 100 dias de um governo são um momento em que o presidente consegue fazer muita coisa mesmo. Basta ver o nosso presidente, que é eleito em 1989, que conseguiu, nos primeiros 100 dias, confiscar a poupança dos brasileiros. Olha que poder. Vê o que está fazendo o Milei, né, na Argentina. Significa que a Argentina se transformará num país extraordinário? Não sei, mas a Argentina vivia uma bagunça completa, uma bagunça fiscal, um país totalmente atrapalhado. Bastou ele colocar um pouco de ordem na casa que os primeiros números começaram a sair. Mas isso significa que ele vai conseguir, ao longo do tempo, vencer as batalhas que ele vai ter que enfrentar? Não dá para saber. O que dá para saber é que a Argentina goza da simpatia americana,
que os americanos podem ajudar a Argentina a se reerguer e que uma Argentina reerguida ou se reerguendo é muito bom para o Brasil, porque a Argentina é um parceiro natural brasileiro. Não há uma prevenção das empresas argentinas contra as brasileiras e vice-versa, apesar das diferenças entre Milei e Lula, né? O governo Trump, o presidente Trump fala em limitar importações da Argentina, fala. Quanto ele vai fazer, como vai fazer, a gente não sabe. Mas se isso acontecer, pode ser uma oportunidade para o Brasil também. Porque o Brasil pode suprir aquilo que os Estados Unidos eventualmente podem deixar de comprar pelo aumento da taxação. Agora, a taxação de produtos chineses ou de importações chinesas, de que forma impacta a vida de empresas americanas? Isso é uma discussão também importante. E a gente vai ver, do nosso ponto de vista, para os nossos interesses, o que, e aí o Brasil precisa ficar atento, é isso que é, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante para nós, que tipo de cuidados, que tipo de movimentos a gente deve adotar para essa, vamos chamar de nova ordem, esse novo momento da geopolítica internacional, né? Faz sentido a gente continuar a acreditar que um país com 35% de carga tributária vai conseguir enfrentar um México que tem uma carga tributária de 19%? Nós vamos conseguir atrair investimentos produtivos, fábricas para o Brasil com esses números assombrosos, né? O Brasil vai ou não vai entrar para a OCDE, né? O Clube dos Países Ricos? A gente estava nesse movimento de entrar e a gente tem que entrar, porque isso vai nos abrir portas, isso vai nos credenciar, vai dar credibilidade que hoje o Brasil tem muito pequena comparado a que pode ter se entrar para a OCDE. E nós vamos ver também, aí em separado dessa coisa da geopolítica, em separado do jogo econômico, uma mudança, e a gente já está vendo isso, no campo dos costumes. Aí sim a gente pode ter, eventualmente, como o Bolsonaro tentou imprimir aqui, uma mudança de agenda, de discussão, que já começa a existir, né? A gente tem todas as políticas de diversidade e afirmação social sendo questionadas, né? A Suprema Corte tomou uma decisão envolvendo a Universidade de Harvard e uma outra universidade americana, dizendo que políticas afirmativas e as cotas não podem ser um critério para entrar na universidade, mas sim outros critérios. Isso produziu desdobramentos. Empresas como Walmart, John Deere, McDonald's, Meta, eles estão começando a discutir isso. Qual vai ser o impacto que isso vai ter no mundo? No Brasil ainda não tem nenhum sinal de mudança, mas já começa a ter uma mudança nesse campo das discussões sociais, que eu acho que vai ser intensificado. Então nós vamos acompanhar a partir das 2h da tarde daqui, né, Débora? Isso. A gente tem, assim que acabar o Band News no meio do dia, começa, e a gente combinou com a Casa Branca. Acabou o Band News no meio do dia, se a gente atrasar... espera isso aí, segura isso aí pra começar. Não vem não. Eles queriam começar antes, mas eles falaram, a Débora Alcedo ligou lá, Alcedo, não vai fazer mais cedo, né? Falei, não, espera a programação do Band News no meio do dia. Mas agora falando sério, a nossa cobertura especial para a posse do Trump, meio-dia no horário local, 2h da tarde aqui, vai contar com o nosso correspondente, Eduardo Barão, que daqui a pouco também vai dar as caras aqui no Band News no meio do dia. Ele está em Washington para acompanhar a posse e também com entrevistados, convidados especiais a partir das 2h. Muito importante. É um momento importante. É o presidente mais importante do mundo, é o presidencialismo mais importante do mundo. Tudo que acontece lá tem impacto no planeta, nós vamos acompanhar. Eu não sei se você concorda com esse ponto de vista que eu apresentei, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.